Olá, amigos. Mais uma vez juntos para a nossa reflexão diária. Eu trouxe para nós do livro Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca, capítulo intitulado Três Portas. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Este pensamento tão simples e sábio nos chama a atenção para três virtudes importantes diante dos inevitáveis erros que todos nós cometemos ao longo da vida: humildade, inteligência e maturidade. É um roteiro capaz de transformar o erro em degrau de crescimento e não fazer dele um presídio de fracassados. Será que, porventura, já não estamos presos? Se a resposta for positiva, chegou a hora de sairmos da prisão. E para sair dela, precisamos passar por três portas. Vamos a elas? A primeira delas é a porta da humildade. Humildade para reconhecer nossos erros. O que geralmente trava essa porta é o orgulho, que tenta nos tirar qualquer responsabilidade sobre os nossos problemas. É claro que nem tudo é da nossa responsabilidade, mas naquilo que for, é preciso ter humildade para reconhecer os nossos equívocos. A humildade nos ajuda a diminuir os efeitos da vergonha, pois ela nos faz ver que não somos perfeitos, que não temos todas as habilidades, nem todos os saberes. Aliás, ninguém tem, mas o nosso orgulho se recusa a admitir isso. E por tal razão, Jesus falou que os orgulhosos seriam rebaixados. E nós sempre nos achamos lá no alto, não é? A humildade nos tira das alturas e nos põe os pés no chão. Aliás, a palavra humildade tem sua raiz etimológica no vocábulo grego humus, que significa terra. Humilde, portanto, é aquele que não se sente superior a ninguém, pois ele tem os pés no chão. Como espíritos em construção, ainda temos uma boa parcela de inabilidade e ignorância, o que não é nenhum demérito. Isso não nos diminui, pois o erro não nos define. O erro é apenas uma fotografia que retrata nossa condição num determinado momento da existência, mas que não define aquilo em que poderemos nos transformar pouco depois. Depois de passarmos pela porta da humildade, ufa, já fizemos um grande avanço. Estaremos diante da porta da inteligência. E não nos será exigido qualquer conhecimento acadêmico. Basta a reflexão sobre o que aprendemos com nossos erros. A maioria de nós costuma apenas ficar se remoendo em culpas pelos equívocos cometidos. Não adianta muito, pois a culpa costuma nos deixar na prisão. Jesus afirmou que a verdade nos liberta. Então, qual é a verdade sobre o nosso erro? O que nos levou a cometê-lo? Que motivações internas tivemos para agir daquela forma? Não são perguntas tão fáceis de serem respondidas, pois exigem certa introspecção, mas são fundamentais, porque funcionam como uma endoscopia da alma, sem a qual ficaremos sem o diagnóstico dos nossos males e, portanto, sem as chances de cura. No autoconhecimento
está a chave que nos liberta dos problemas e nos faz progredir e melhorar nesta vida. Quando deixamos a sonda mostrar o que carregamos por dentro, chegamos às mais diversas conclusões, sendo as mais comuns. Agimos por imprudência, inexperiência, insegurança, desatenção, medo, inveja ou mesmo por falta de sensibilidade em relação ao outro. Aqui eu fico com Chico Xavier. Aspas. Cada pessoa se encontra num degrau de maturidade espiritual. Não creio que alguém haja deliberadamente no mal. Os nossos erros são oriundos de nossas limitações. Fecha aspas. Depois de olharmos para as pedras nas quais tropeçamos, estaremos mais atentos quando elas surgirem outra vez. E vão surgir. E quando isso acontecer, nós as identificaremos e teremos condições de nos desviar, pois já saberemos na carne que elas nos machucam. Essa é a terceira porta que nos põe definitivamente em liberdade, a porta da maturidade, que somente se abre quando nos decidimos a vencer as limitações que já nos levaram ao erro. Talvez uma tendência instintiva ainda queira repetir a experiência do erro, queira tropeçar na mesma pedra, porque de alguma forma, algum tipo de prazer ainda obtemos. Isso é muito natural e até humano, eu diria. A natureza não dá saltos, mas quando isso acontecer, e vai acontecer, façamos o esforço de nos lembrarmos das dores e desgostos que vêm depois que tropeçamos na pedra. Recordemos o que já sofremos e imaginemos o quanto sofreremos novamente. E diante da pedra de tropeço, nos perguntemos: vale a pena sofrer outra vez? Vale a pena não crescer? A vida não recompensa os amadores. Interessante, né? Bom para a gente parar para pensar, porque muitas vezes a gente erra, mas continua fazendo do mesmo jeito, a gente não muda, né? Não muda pensamento, não muda sentimento, não procura melhorar, não procura aprender com as coisas que já nos aconteceram. E volto a dizer, todas as situações, principalmente aquelas mais difíceis, a gente tem que fazer a pergunta: o que essa situação está me ensinando? Que eu preciso aprender com isso, né? Que aí a gente aprende a lição e não repete mais, muda a forma de agir, de pensar, de sentir, não é? Então é isso, um chamado importante para a gente se conhecer melhor e prestar mais atenção nas coisas que nos acontecem, né? Que às vezes a gente leva uma bordoada, mas não muda, e aí vai, leva a outra, até a gente aprender. Enquanto não aprender, a gente continua levando as bordoadas da vida, né? Os tropeços que a gente leva. Então vamos lá. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, ilumine e fortaleça, hoje e sempre. Um beijo no coração de todos. Fiquemos em paz. Boa noite.